Pronto, tá me ouvindo? Pronto, tomamos um tombo aqui, mas Sim, retornamos. sim, Então, gente, estamos sim. voltando. Então, assim, né, a- o tipo de atribuição do outro, né, em causa com tanto com essas designações das doenças, né, a designação de gripe espanhola, por exemplo, né, é porque se estava lá no meio lá no meio lá no meio da Primeira Guerra Mundial e a Espanha era um território neutro e ela começou a prestar atenção um pouco mais naqueles casos de gripe, ou seja, ela notificou a gripe espanhola, né, mais, né, e tinha um debate maior na imprensa, né, um filho do rei espanhol morreu por conta da gripe espanhola e ela se tornou gripe espanhola, né? Mas, então, assim, quais são os efeitos, né, do sistema mundo colonialidade, né? E é isso que e é isso que é muito interessante a gente pensar, quais são os efeitos do sistema mundo colonialidade, né, a nível ecosófico, né, a nível de cuidado ecosófico, né? Porque assim, aí a gente vai pegar aqui no Ceará, né? Aqui do lado, né? Onde Mona Lisa está agora. Em 2016 já foram catalogados, né, tipos de Zika que saltaram possivelmente, né, dos humanos, né, para os primatas pequenos, né, para os micos que a gente tem aí no Ceará, né? Ou seja, olha os efeitos, né? Olha o grau dos efeitos, né, que a colonialidade tem a nível de planeta, né? E aí, assim, quando a gente passa a tratar, então, que o ser humano deixa de ser um mero agente biológico localizado na face desse planeta, né? E se torna, então, uma força geológica, né? Que altera o clima e as forças minerais, é uma série de fatores que está é uma série de fatores que está em questão, é uma série de fatores que está em jogo, né? Nesse tipo de afirmação, né? Então, assim, ah, por um lado, né, a gente tem um cenário aterrador, que eu estou aqui já 1 hora e meia já descrevendo esse tipo de cenário aterrador, mas eu queria encerrar minha fala dizendo que isso aqui que a gente está fazendo é uma possibilidade, talvez, de inventar um outro fim do mundo, né? Um outro fim do mundo é possível, né? E esse é o convite, esse é o desafio que eu acho que a gente tem para fazer, sem dúvida alguma, né? É imprescindível a gente pensar estruturalmente, a gente fazer piquete, né? Não é possível que a gente vai voltar, né, ao ódio do capitalismo financeiro, onde a gente sacrifica tudo, sacrifica o SUS em prol dos lucros dos rentistas, do mercado financeiro especulativo. É, e assim, gente, né? Para pegar um extrato aí de 100 anos, né? Para a gente pegar o histórico século XX, né? O mundo nunca deixou de acabar, né? O mundo está sempre acabando, né? E é com isso que eu queria trazer um pouco essa reflexão aqui, né? O mundo nunca deixou de acabar e cabe a gente contra-efetuar esse acontecimento, né? Porque a gente não governa o acontecimento, né? Eu comecei aqui comparando, né? Ah, lá com Albert Camus, o livro do Albert Camus, A Peste, né? A guerra, né? A guerra enquanto acontecimento, né? A deflagração da guerra enquanto acontecimento, né? Com a peste, né? Com a doença. E eu queria aqui terminar falando um pouco do acontecimento, né? Desse acontecimento, né? Que é mais um fim do mundo para a gente, né? Então, assim, fazendo uma ode aí ao Ailton Krenak, né? A gente tem que contar outras histórias, né? Para adiar o fim do mundo, né? A gente adia o fim do mundo para poder contar outras histórias, né? Porque, sem dúvida alguma, a gente não produz o acontecimento, né? A nossa vontade, né, ela não produz um surto pandêmico de coronavírus, né? Mas na medida em que algo acontece, na medida em que o acontecimento acontece, né, e ele nos toca, e ele nos assola,
é preciso que a gente torne esse acontecimento nosso, né? Ou seja, a pandemia, a quarentena, ela é nossa, né? É preciso, né, que a gente esteja à altura do acontecimento, né? É preciso que a gente esteja à altura do acontecimento para a gente se tornar sujeito neles, né? Para a gente viver esse acontecimento, para a gente viver esse acontecimento, né? E para a gente ter um tipo de ganho, né? Enfim, e para a gente poder caminhar, para a gente poder bolar saídas a partir dele, né? Me lembro que o Michel Foucault falava, né, que o atleta antigo, ele é o atleta do acontecimento, né? Já o cristão, ele é um atleta de si mesmo, né? Então, assim, hoje em dia a gente é muito convocado, né, essas técnicas de vigilância estrita e de controle biopolítico, né? Da performance e da autoavaliação constantes, né? Nós somos convidados, né, o tempo inteiro a ficar fazendo autoavaliação, a avaliar as nossas performances, né? A gente é muito cristão nesse sentido, né? A gente é demasiadamente cristão nesse sentido de autoavaliação, de ser muito preocupado com a nossa performance, né? Talvez a gente possa ser um pouco mais esse atleta ético da antiguidade, né? Um pouco mais voltado para acontecimentos, né? E dizer assim, né, que esse daqui, né, vai fazer lives, né, é um momento da gente aproximar pessoas que estão longe, né, é um momento da gente falar para mais pessoas, né. Esse é um tipo de efetuação do acontecimento, sem dúvida alguma, muito interessante, né. Em alguns momentos a gente já fazia transmissão por streaming, para que as pessoas pudessem acompanhar de outros lugares, né? Mas, por exemplo, se a gente fosse reunir, mano, você está em Fortaleza, tem outras pessoas aqui, estou vendo aqui, né, pessoas que entraram, que são do Rio, são de outros lugares, né? Para a gente reunir essa galera toda, isso é difícil, né? Então, esse daqui é um tipo de potência, esse aqui é um tipo de potência que a gente tem a explorar, né? Enfim, e só para amarrar aí, né, já faz 100 anos, né, desde a gripe espanhola que o mundo está acabando, né? A gripe espanhola levou, né, em um tempo que a população mundial era muito menor, a gripe espanhola levou aí ao redor de 50 milhões de pessoas embora, né? Esse daí já foi um fim do mundo, né? Um fim do mundo tratado em uma música muito legal do Assis Valente, que o Assis Valente fez para Carmen Miranda, né? Vou até tocar ela aqui daqui a pouco. Em 1939 a gente tem o craque da Bolsa de Valores, né? Ou seja, é o primeiro capitalismo, é o capitalismo da acumulação primitiva que acaba. Ou seja, é o mundo do capitalismo da acumulação primitiva que acaba ali em 1939. Né? 1945, 1946, a gente tem a bomba atômica, se descobre os campos de concentração, e logo na Guerra Fria a gente descobre que o potencial atômico concentrado nas ogivas nucleares é capaz de destruir algumas vezes esse planeta. Ou seja, a gente passou por alguns fins do mundo, né? Em 1968, né? São as relações sociais que não seriam as mesmas, né? Foi um fim do mundo. Em 1989, né, a gente tem o fim do mundo dividido em duas partes, né? E aí a gente tem a emergência de uma única potência global. Em 2001, a gente tem a grande ameaça interna ao Império Americano, né? Com os atentados às Torres Gêmeas, né, com os atentados terroristas nos Estados Unidos. Né. Em 2008, a gente tem um grande colapso do sistema financeiro e a injeção de trilhões de dólares na economia. Né. Ou seja, né, esse capitalismo financeiro especulativo, ele já ruiu uma vez. Né. Então, assim, só para a gente ter uma base, né, a falência de General Motors, Chrysler, enfim, e de uma série de grandes empresas, né, levou, afinal de contas, ao governo Bush colocar 3,5 trilhões de dólares em circulação. Ou seja, antes da crise de 2008, a gente tinha 800 bilhões de dólares em circulação nos Estados Unidos. Depois a gente tem 3,5 trilhões. Ou seja, é muito grande esse lapso, esse gap, né? Ou seja, né, é um mundo que se acabou ali, né? Enfim, hoje em dia a gente tem as tais medidas de calamidade pública que permitem que os países emitam dinheiro à torta direita, ou seja, a gente vê que essa coisa que mata pessoas, que o dinheiro, ele é uma mera abstração, né? E ele é uma abstração muito perigosa, muito letal, né?
E aí, sei lá, né? Em 2013 a gente poderia marcar que tivemos as primaveras pelo mundo. A gente teve a primavera em junho de 2013 aqui no Brasil e foi um novo fim do mundo, né? A democracia representativa foi colocada em questão, né? E essa descodificação generalizada dos fluxos, né? Teve uma reapropriação careta conservadora muito grande, né? Então, assim, o mundo nunca cessou de acabar, é isso que eu quero dizer. O mundo nunca cessou de acabar, mas talvez, né, cabe a nós aí contra-efetuar esse acontecimento. Então, essa é a pergunta que eu deixo aí para a gente ficar por último aí. E cabe a nós contra-efetuar o que nos acontece. A gente pode fazer uma rodada de perguntas aí. Você conseguiu gravar as perguntas que ficaram nas outras lives? Como é que é? Eu não sei como Sim, é que funciona isso sim, aqui. tudo anotadinho aqui. Né? Sim. Então, Guilherme, te agradeço pela fala, né? Pela rica exposição, cheia de dados, acho que bastante interessante para nós todas e nós todos, né? Para a galera que está aqui acompanhando também. Temos algumas perguntas ainda, né? Primeiro, não é nenhuma pergunta, né? Anderson Nunes parabeniza pelo Dia do Trabalhador a todos os trabalhadores, né? E é importante lembrarmos essa data, marcarmos essa data, que é uma data de luta, né? Sim. Especialmente nesse contexto de pandemia, né? Em que muitos trabalhadores estão aí, né? Além dos profissionais de saúde, que incluem médicos, enfermeiros, né? Mas que inclui também, né? Porteiro de hospital, que inclui profissional de limpeza, né, de hospital, galera que está limpando instrumentos, fazendo higienização, né, também dos dispositivos de saúde, essa galera que está na linha de frente do enfrentamento à pandemia. Nós sabemos também que tem outra galera que está aí precisando trabalhar, né? Guilherme trouxe o caso, né, da primeira empregada doméstica, que foi um dos primeiros casos, né, de morte, acho que o primeiro no Rio de Foi o primeiro Janeiro. do Rio. O primeiro do Rio, que foi uma empregada doméstica, né, que foi vitimada por precisar continuar trabalhando mesmo em contexto de pandemia. Então, nós sabemos que ainda hoje, né, apesar da recomendação de cessar todos os serviços que não sejam essenciais, né, muitos trabalhadores e trabalhadoras estão aí precisando, né, estar trabalhando, colocar suas vidas em risco, né, para garantir um emprego, né? E muitas vezes protegendo as nossas vidas, que estamos em casa, recebendo comida em supermercado por aplicativo, né? E essa galera aí na rua trabalhando por nós, colocando a vida em risco por nós, né? Então, que esse dia seja o dia de lembrá-los também, né? Lembrar essas pessoas, né? E nos unirmos por melhores condições, né, de vida e de trabalho, principalmente para aquela galera que tem sustentado nesses tempos de pandemia, né? Nós temos ainda metafísico da mistura, né? Quando você estava falando da questão do neoconservadorismo, né? Metafísico da mistura, que também parabeniza, né, o projeto e essa live de hoje. Agradeço aí os parabéns e passo também parabéns ao Guilherme pela fala, né? Metafísico da mistura, quando você estava falando do neoconservadorismo, né, comenta: Deus acima de tudo, Deus acima de todos e eu acima do mundo, humor e prudência, né? Bem nessa lógica de necropolítica mesmo, que nós temos vivenciado, né? Em que muitas vezes nos falta empatia e sentimento de alteridade, né? Se a nossa vida da nossa família está protegida, né? As outras vidas não são consideradas aí como dignas de valor, de proteção, né? Uhum. Você quer comentar, Guilherme? Comentário dele? Assim, né, o eu acima de todos, né, são as almas sitiadas da peste, né? Acho que um dos efeitos, assim, primordiais, né, ah, dessa quarentena atual, né, é a multiplicação do trabalho, né? Então, assim, né, quando eu faço a comparação aí, né, do atleta antigo
com atleta cristão, né, é por conta disso. Fala, olha, né, será que não está na hora, né, da gente parar, né, e começar a pensar, né, e começar a organizar outras formas de viver, né, ah, enfim, né, que a gente possa consumir mais localmente, né, que a gente possa que a gente possa se comunicar mais, assim, né? Eu imagino que todo mundo, assim, eu pelo menos tenho recebido muitas mensagens, assim, de pessoas que eu não falava há bastante tempo, né? Enfim, eu morei em vários lugares diferentes, né? Então, assim, na correria do dia a dia a gente esquece até de conversar com as pessoas e que a gente tem um dispositivo móvel, né, na nossa mão que é um ótimo, enfim, pode muito bem ser utilizado para a gente poder alimentar os afetos, né, para a gente poder contrafetuar esse acontecimento, né, de outras maneiras também, né, esse culto californiano do eu, né, ele é correlativo, né, a uma outra filosofia também californiana, né, de aceleramento do fim do mundo, né. Eu até peguei aqui para reler esse livro aqui, Há Mundo por Vir, da Débora Danowski e do Viveiro de Castro, né, onde eles analisam uma série de perspectivas ah, esse cu... Oi? Deu uma travada aqui, mas pode prosseguir, voltou. Então, assim, esse culto californiano do eu, né, essa coisa da performance, da autoavaliação, né, do corpo bombado, tem a quarentena perfeita, seu treino na quarentena, aprenda 52 idiomas durante a quarentena, né, é, eu acho que as pessoas estão se esgotando disso, né, mesmo até porque, especialmente no Brasil, a gente tem uma situação indefinida porque a gente não tem plano de ação, né? Nem econômico, nem de saúde. Então, assim, eu acho que vai ruir, né, esse tipo de culto californiano do eu. E ele é correlato de uma outra filosofia californiana, que é a filosofia aceleracionista, né, que faz uma leitura muito sui generis, por assim dizer, uma leitura muito torpe do Nietzsche, né, falando, não, esses profetas do ressentimento, né, falando que a gente tem que diminuir o consumo. Não, na verdade, a gente tem que acelerar esse processo, porque a Terra vai se renovar e, enfim, e aí vai ser um salve quem puder. Vai ser um salve quem puder, assim, para quem pode comprar o seu bunker vegano, para quem pode fazer para quem consegue fazer alimentação orgânica, né? Então, assim, é muito perigoso esse do salvem o eu quem puder, assim, acho que é muito perigoso. É um dos inimigos, assim, que a gente precisa tomar cuidado, é uma das ciladas, a gente precisa tomar muito cuidado. A próxima pergunta é de escuta psi, né? No momento em que você estava falando das comunidades terapêuticas, né? Escuta psi pergunta se você tem notícias de como estão as comunidades terapêuticas nesses tempos de Covid. Pouquíssimo, pouquíssimo. Eu estou fazendo parte de um projeto de escuta de familiares de presidiários, enfim, e aí naquelas famílias muito objetivadas bionecropoliticamente, né, alguns fazem parte, alguns estão internados em comunidades terapêuticas, e assim, o regime tem sido, em algumas comunidades terapêuticas que eu tive notícia, que são poucas, está no regime de guarda, ou seja, só o guarda fica lá, não tem, assim, assumiram que não tem prescrição terapêutica nenhuma, médico tá assim, médico assim, alguém surta, eles fazem uma consulta por Skype lá e fala vai que vai. Então assim, tem unidades terapêuticas que tá só o guarda e, e tem comunidade terapêutica que mandou a galera embora, né? Então, assim, as que eu tive notícia, assim, que mudaram algum regime foram essas, assim, né? Dois regimes bem perversos, diga-se de passagem, né? Comunidade terapêutica é um negócio muito perverso já, né?
essa associação da materialidade do sofrimento psíquico, né, e a promessa da transcendência religiosa é devastador em todos os sentidos. Eu vou pedir licença para complementar a resposta, né? Porque eu tenho ainda algum contato com algumas, pela entrada da população em situação de rua, né? Vez ou outra eu tenho contatos e notícias das comunidades terapêuticas em Parnaíba, né? E assim, duas notícias principais, né? É que algumas delas, claro, algumas dessas comunidades, elas continuam em funcionamento e hoje elas estão funcionando em Parnaíba como uma importante rede de suporte para que as pessoas que estavam na rua nesse momento de Covid, né, tenham alguma possibilidade de abrigo, né, caso assim queiram, né, considerando obviamente a lógica de funcionamento da comunidade terapêutica. E a outra notícia é a dificuldade que eles estão divulgando aí, né, solicitando inclusive algum auxílio pela dificuldade de manter funcionamento nesse momento, que também a carência de recursos está atingindo, né, as comunidades terapêuticas. São as duas principais notícias. Sim. Funcionando como rede de suporte no município em que há uma carência, não é nem precariedade, mas é uma grande precariedade, quase carência, né, de políticas públicas voltadas para a população em situação de rua, né, e o outro viés é esse de solicitação de auxílio profissional e etc, e exposição das dificuldades que estão enfrentando nesse momento. Sim, sim. Só um parênteses, em São Paulo, teve quem propusesse, né, a internação da Cracolândia, né? É que se sequestrasse compulsoriamente todo mundo que estava na Cracolândia, porque eles são transmissores ambulantes de coronavírus e trancassem um lugar. Ou seja, né, é a mesma lógica, né, enfim, né, são os mesmos interesses de sempre, só que eles são oxigenados, né, eles são oxigenados aí nessa, sob pretexto aí do coronavírus. Nós temos mais uma questão aqui de metafísico da mistura, desculpa, né? Interessante abordar o tema da diferença, segundo Deleuze, em Diferença e Repetição, e Deleuze em Guattari, em várias obras, né? Que evidencia o agenciamento do fascismo associado à tendência, associado à tolerância do diferente. Mais um comentário. Sim, assim, né? Então, assim, quando a gente fala ao fascismo ele é necessariamente uma tecnologia psicopolítica reativa, né, no sentido nietzscheano, né, de reação à diferença, de reação à diferenciação, à singularização, né, e nesse sentido ele é muito, como se diz, ele é muito disciplinar, né? Porque ele tem um modelo, né? Ele é uma o fascismo, né? O nazismo, ele é o ápice, né, da biopolítica, mas ele tem uma dívida epistemológica com o modelo disciplinar, né? É o semblante, né? É a imagem, né? É a representação, né? E com todas as ilusões que a representação tem, né? Com todas as ilusões que essa representação furada possa vir a ter, né? Ou seja, a representação do bom cidadão, do cidadão de bem, do cidadão patriota, né? Hoje mesmo recebi um vídeo, né? Que o COREN, o Conselho de Enfermagem, fez uma manifestação lá em frente
a Esplanada em Brasília, né? E aí foram lá, né, daquele pessoal que fica lá babando ovo do Bolsonaro lá, foram lá xingar o pessoal, não, porque esse sindicato fazem crueldades, esses sindicatos são todos esquerdistas, nós somos patriotas, a gente está trabalhando para o Brasil ir para frente, vocês são errados, vocês são o que tem de pior gente, as pessoas estão trabalhando sem a menor condição de trabalho, estão assim, tão na postura heróica, não que seja elogiável, não acho que nenhum tipo de heroísmo, a gente precisa tomar muito cuidado com o profissional de saúde herói, né? A gente, sem dúvida alguma, temos que aplaudir, né? E assim, só que assim, isso tem que sair, que isso sirva de lição pa- para, para que a sociedade se conscientize, né, da necessidade de organizar formas de melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde, assim, né? Mas enfim, não é com boa vontade que se vai salvar, mas enfim, né? O semblante, né, desse patriota, desse cidadão de bem é o cara virulento, é o cara que está ali, né, em torno dessa, do próprio umbigo. Próxima pergunta é do Lucas. Lucas pergunta se você acha que a biopolítica menor está sendo construída nesse contexto. É, assim, a, a, a ideia de minoridade, né, ela é muito útil, né, ela é muito útil na medida da sua sutileza, né? A gente pensar o que é um discurso menor, o que é uma biopolítica menor, né, até lá no Agamben mesmo, né, o menor, né, não é algo que é mais pequeno, ou então que é menos potente. Pelo contrário, né? A sua grande potência reside no quê? Reside no fato de que ele se faz com e a despeito de um discurso maior, né? Então, assim, né, o radar que a gente tem é um pouco o radar, assim, pessoal e do que a gente acompanha, né, de relatos de amigos e na mídia, né? Como eu falei, né, eu acho que esses dispositivos de encontro, sem dúvida alguma, é um tipo de exercício de biopolítica menor, né? A gente pode estar gerando, né, outras formas de vida, né, menores a despeito do discurso maior, né? O discurso maior, ele é paranoico, né? Ele é dessa paranoia, mas até quando vai, né? E assim, e de vez em quando ele pode tomar conta da gente também, né? A gente pode se sentir desolado, entediado, né? Um pouco desesperado, né? Desesperançado, né? Mas a biopolítica menor, sim, eu acho que ela se constitui, né? Eu acho que ela se constitui nesses momentos de encontro, né? É, talvez, né? Quando as pessoas possam estar um pouco mais na sua casa, cozinhando, talvez dando valor para o trabalho que a empregada doméstica fazia, né? É, é difícil falar assim em termos concretos, né? Mas eu acho que pode ser muito interessante, sim, pensar em termos de constituição de biopolítica menor. Dava uma boa pesquisa, inclusive, né? É uma boa pesquisa averiguar que tipo de estratégia biopolítica menor, né? Eu acho que um aspecto interessante, só para finalizar, é que a gente está mais em contato com o universo artístico, né? E a gente universo artístico, universo científico, eu espero, né? Que a gente está vendo que, olha, assim, né? Não dá para confiar embora estejamos aqui no Instagram, não dá para confiar, né, no Instagram. Enfim, se você confia no Instagram, eu tenho, né? Se você confia, né, nessa categoria profissional um pouco duvidosa, talvez, né, do blogueiro, né? Se você confia neles, né? Eu tenho um terreno na Lua para vender para você, né? Eu tenho. Vamos fazer negócio que eu vou te vender um terreno na Lua, né? Porque não dá. Então, assim, eu acho que um tipo de biopolítica menor que a gente pode estar gestando, né? Ah, a gente está se aproximando mais, né, dos mecanismos de produção científica, que é morosa, que tem que passar por uma série de dispositivos de validação, né? A gente está consumindo mais arte, né? Então, acho que essas daí são políticas agenciáveis enquanto biopolítica menor. Aqui.
R. Goss, né, faz a seguinte pergunta. Até que ponto essa sequência de fins do mundo que você listou são metáforas, no sentido de como se fosse um fio do mundo? E até que ponto foram fins concretos? Me parece que o fim do mundo que se discute hoje é mais que uma mera descontinuidade ou desterritorialização relativa. Sim, é, é. Eu gostei da ideia, fim do mundo e o fio do mundo, né? É um fio do mundo, né? É, o fim do mundo talvez seja o fio do mundo, né? E o fio do mundo para nós, né? Não do mundo em si, né? A gente pode dizer que tem um mundo em si, né? Mas do mundo, mas do mundo para nós, né? Esse tipo de delírio hegeliano, né? Que uma certa vertente do marxismo tomou para si também, né? O mundo em nós, né? O trabalho dignifica, né? De dicotomia da racionalidade instrumental, né? Entre eu e mundo, entre cultura e natureza, etc. E os seus subderivados, né? Mas eu acho que eles não são tão metafóricos assim, não. Eu acho que eles são muito reais, assim, no sentido elesiano mesmo, assim. Eles não são alegóricos, né? Não é um fim alegórico, né? Tanto que eles colocam um ponto final, né? Em formas de lidar, né? Minto, né? Minto não, me corrijo. É, os fins do capitalismo, eles são metafóricos, eles são alegóricos, né? Porque o capitalismo e a sua proximidade com a esquizofrenia é que ele funciona tão melhor na crise. Ele é que nem o Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem uma capacidade de resiliência, né? Essa propriedade física, né? Na qual você aperta o material e ele tem capacidade de voltar à mesma forma anterior, né? É isso que se chama resiliência, né? O Bolsonaro e o capitalismo se parecem um pouco nisso, né? O Bolsonaro funciona muito bem na crise, né? E o capitalismo também, né? Então, assim, o capitalismo ele precisa dessas crises, né? Que Deleuze-Guattari, né, lá no Antiético, vão chamar de limites internos do capitalismo. Quais são esses limites internos, né? O crack da bolsa, a, o hippie, o punk, né, o cyberpunk, né, a ecologia em algum sentido, no sentido de que ela é apropriável pelo capitalismo e hoje em dia, né, a gente consome muitos alimentos orgânicos, tem todo um hype ao redor do consumo amigo do meio ambiente, né? Então, assim, fora esses fins do capitalismo, eu acho que os outros fins, eles não são alegóricos, eles são metafóricos no sentido de alegoria, né? Eles dão um fim, e certamente não um fim definitivo, mesmo até porque nas derivas da história, os modos de vida que são enterrados, né? Diferentemente dos corpos, os cadáveres que são enterrados, os modos de vida que acabam com esses fins de mundos, né? Eles revivem, né? Eles são ressuscitados, né? A gente está vendo aí a deriva despótica do mundo autoritário contemporâneo, né? Ela reaviva uma série de questões que estão colocadas desde sempre, né? Então, assim, o fascismo, ele é tacanho do mesmo jeito, ele vem com as mesmas, com as mesmas prerrogativas de pureza, família, né? Se alimentam de um certo descontentamento econômico, não tem nada de novo no fascismo, né? E essa é a nossa vantagem sobre ele, né? Essa nossa vantagem enquanto progressistas, né? Sobre o fascismo, né? O fascismo não tem nada de novo, né? O Partido Novo não tem nada de novo, né? Ele nada mais é do que um PSL personalité, né? É muito careta, ele é muito conservador, muito tacanho, muito mesquinho, né? Esses mesmos caras que em janeiro estavam aí falando, não, porque o Estado tem que acabar, né? Agora em abril estão falando, não, porque o Estado tem que ajudar a minha empresa, senão a empresa vai acabar, né? Cadê esses caras? Cadê esses caras para bradar agora? Cadê a mão invisível do mercado para ir lá passar, para ir lá acariciar a cabeça deles, né? Então, assim, o mundo não cessa de acabar,
né? O Fitzgerald, né? Tem uma pequena novela muito legal, né? Chama The Crack Up, né? É muito parecido com Crack da Bolsa lá de 1939, né? E ele começa essa novela, que é uma novela de fim de mundo, de um fim de um mundo subjetivo, né? De fim de um modo de vida, a gente poderia dizer. Ele começa com a seguinte frase, né? A vida é um processo de demolição, né? Crack up, né? A vida está sempre se esvaindo, né? A mesma perspectiva vitalista, né? Trágica vitalista, né? Um certo vitalismo trágico, né? A única coisa certa na vida é a morte. Então, assim, a vida é errância, a vida é errática, a vida é desvio, né? Então, assim, o mundo está sempre acabando, né? O fio do mundo é o fim do mundo, né? Sua pergunta é muito boa, né? Ah, e mesmo até porque dizem que o primeiro fim do mundo que eu coloquei aí foi o da febre, foi o da gripe espanhola, né? Mas dizem que o carnaval do ano seguinte, o carnaval de 1919, foi muito bom, né? Então esse é um modo de contra-efetuar uma biopolítica menor, né? Imagina a festa, né? Imagina a festa que se pode fazer o dia que as pessoas puderem se abraçar, né? Então a gente tem que potencializar esse tipo de movimento, né? A gente tem que potencializar esse tipo de fim de mundo, né? Pra gente poder, pra gente poder compor outros fins de mundos, né? Outro fim do mundo é possível. E contra-efetuar implica talvez, né? Eu vou pedir licença aqui, eu acho que a gente... essa é a última pergunta, não é, Manaísa? Não, ainda temos aqui duas. É. Tá. Eu acho que a gente, enfim, vou responder essa pergunta com uma canção do Assis Valente aqui, e a gente faz as outras duas e encaminha para o encerramento, né? O Assis Valente compôs essa música para Carmen Miranda cantar no Carnaval de 1919, depois da gripe espanhola, né? O primeiro fim do mundo aí, 100 anos atrás, né? A música se chama sugestivamente E o Mundo Não Se Acabou, né? Porque o nosso mundo ele vai acabar lentamente, né? Não vai ser uma grande invasão alienígena, não vai ser um grande apocalipse zumbi que vai matar todo mundo de uma hora para outra, não, né? O fim da humanidade, pelo jeito, vai ser um fim lento, né? E muito triste, né? Se a gente deixar, né? Se a gente não for capaz de contra-efetuar, né? A lá Assis Valente e Carmen Miranda, né? Esse fim do mundo, né? Então a música é assim. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá em casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, essa noite lá no morro não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir sem demora, fui tratando de aproveitar. Beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Lancei um samba e o tal do mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá em casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, essa noite lá no morro não se fez batucada. Peguei um gajo com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão. E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de quinhentão. Agora soube que o gajo anda dizendo coisa que não se passou. Vai ter barulho, vai fusão, porque o mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Então, assim, eu acho que essa música do Assis Obrigada Valente pela aí, música, né? Agradeço aí em nome de quem não está sendo escutada agora, mas que pode se manifestar aí também. acho que essa música da Assis Valente e da Carmen Miranda, acho que a gente precisa de um devir Carmen Miranda mesmo, aí para contra-efetuar esses acontecimentos de uma biopolítica menor aí mesmo, né? Vamos para as outras perguntas, para as outras duas?
R. Goss pergunta se você tem alguma referência a indicar sobre aceleracionismo. Uhum. Eu acho que um bom começo esse próprio livro aqui da Débora Danowski e do Eduardo Viveiro de Castro, Há Mundo por Vir, né? E aqui ele mesmo dá uma série ele dá uma vasta bibliografia, seja em site de internet, manifestos e livros mesmo, assim. Eu acho que esse aqui é um bom começo. E a última pergunta, você concorda que a esquizoanálise, de alguma forma, emula o movimento do capital, a axiomática do capital? Ah, talvez, talvez no seu sentido, vamos embarcar na onda aqui, né? Vai embarcar na provocação. É, ela é uma contravenção, né? Ela é uma contravenção no sentido que a própria pergunta, né? A, a, a própria pergunta base, se a gente pode assim dizer, da esquizoanálise, a gente pegar lá, né, as quatro proposições positivas da esquizoanálise, né? É a pergunta é o convite, na verdade, né? Para uma pessoa encontrar quais são as suas máquinas desejantes, né? E o capitalismo, a axiomática capitalista, ela trabalha necessariamente com a desterritorialização desse fundamento. É essa que é a desterritorialização fundamental do capitalismo, né? É a colonização do corpo sem órgãos, é a colonização das máquinas desejantes, né? Na sua gênese, para modular a partir de então o seu funcionamento, né? Quando Foucault vai falar, né, do biopoder, né, da biopolítica, né, ou seja, é a aplicação do poder sobre a vida biologicamente considerada, né, ele está falando aí, né, e os livros têm intervalo aí de 3, 4 anos, né, o Anti-Édipo pro Estado de Sexualidade 1. O Foucault está falando, né, desse mecanismo que se apropria do próprio poder da vida de se diferenciar, né? Então, assim, se apropriar do poder da vida de se diferenciar é o que dá força, né, tanto à axiomática capitalística, quanto, por outro lado, aos dispositivos e mecanismos de biopoder e biopolítica, né? Então assim, né, a primeira proposição positiva, primeira proposição da esquizoanálise, né, as tarefas positivas da esquizoanálise, como está lá no Antiédipo, né, é forjar, né, para si um corpo sem órgãos, né, forjar para si as suas próprias máquinas desejantes, né. É um pouco essa música do Assis Valente, né. Fala, olha, né, deixar o ressentimento de lado e com um cara que você não gostava, você faz as pazes e gasta todo o seu dinheiro com ele. Só que aí, o mundo não se acabou, né? Você gastou o dinheiro, né? E o cara saiu falando mal de você, né? Então, assim, é uma cilada, é uma aventura que talvez vale a pena de ser vivida, assim como cantar um samba em traje de maiô numa sexta-feira, feriadão, onde a gente está aqui, né, numa discussão aqui filosófica, psicopolítica intensa, né? Essa é uma forma de contra-efetuar o acontecimento, de contra-efetuar a quarentena, o coronavírus, né? Então queria agradecer o pessoal que está aí, né, até esse momento, queria agradecer a professora Mona Lisa, né, já fiz alguns elogios aqui no decorrer da live, eu acho que terminei até um pouco sem voz, que até de tomar água aqui, me empolguei, né, desculpa, eu esperava até que vocês pudessem falar, dar uma controlada no tempo, é que tem muita coisa efetivamente para se falar. Mas agradecer aí o pessoal que está assistindo, né, e fazer esse convite para a gente contra-efetuar o fim do mundo. Então, obrigada, Guilherme, né? Antes dos agradecimentos finais,
né? Eu tenho 2 recadinhos aqui, né? O primeiro recado é que as lives elas já estão disponíveis no YouTube. Nós estamos alimentando o canal no YouTube aos poucos, né? Então estão disponíveis. Já está disponível a live do Márcio, né? Sobre psicanálise e esquizoanálise, né? Tem o link do nosso canal lá na bio, né? É a sala transdisciplinar de núcleos de pesquisa, né? Que participam, além do NEPSIS, também o NUTEPS, representado aqui pelo coordenador Guilherme, aqui, né? O NEGRATE, representado pela coordenadora professora Carla Fernanda, né? E o TEARES, né? O coordenador do TEARES já esteve conosco, representando o núcleo, que é o professor Vladimir Félix, né? Então, o canal está juntando o material produzido pelos 4 núcleos e as lives elas estão disponíveis. A primeira live que nós disponibilizamos foi a primeira que nós conseguimos gravar do professor Márcio, né? Então sigam o canal, quem quiser rever as lives está lá disponível, né? Se puderem divulgar também, né? O link está na bio, certo? E convidar vocês, fazer um convite, né, a cada um e a cada uma para nos acompanhar na próxima terça, na continuidade do projeto NEPSIS na quarentena. Próxima terça nós vamos receber Vanilson Torres, né, que é do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. E Vanilson vai conversar conosco sobre os desafios postos para a população em situação de rua antes, durante e após a pandemia da Covid-19, né? Então, nos encontramos novamente terça-feira, às 15 horas, né? Agradeço aqui de coração, Guilherme, né? É muito bom lhe receber aqui, né? Manter esse espaço de diálogo, né? Fortalecer as parcerias que já temos realizado aí por outras vias, né? Então, gratidão pela contribuição aqui com o nosso núcleo, né? Obrigada a todos e a todos que estão com a gente até agora, né? Que acompanharam aí a live, né? E terça-feira a gente se encontra novamente. Abraços. Abraço. Beleza. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.